Olá, turma, tudo bem? Vamos orar para a nossa leitura de hoje, final de semana começando aí, graças a Deus, né? Mais uma semana indo pro final e a gente vai caminhando aqui, né, com a palavra, com Jesus, e tem sido muito bom. Hoje já é sábado, dia 17 de fevereiro de 2024, e nós vamos para o sexto dia dessa semana 7, né? Dentro do livro de Levítico nós estamos. Hoje nós vamos ler o capítulo 14 e 15 de Levítico. São dois capítulos grandes, então ficou separado somente esses dois para a gente estar lendo hoje. Vamos lá? Levítico, capítulo 14, diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de sopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará limpo. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará a propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se todavia o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para fazer propiciação pelo ofertante, com o jarro da melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará para a sua purificação ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado,
no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, como oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra em que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado no local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharam pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Ela terá que ser demolida, as pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas, se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado, depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço da madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Então, o capítulo 14 fala de tanto a purificação, como que uma pessoa se torna novamente pura, tendo passado por um período de lepra, como o sacerdote deveria examinar isso. Então fica um regulamento ali para que ele faça esse exame com um bom critério, né, sabendo discernir as coisas. E o capítulo termina com a questão de uma casa também, né, com o mofo, que são as manchas que poderiam aparecer na terra de Canaã, nas casas de pedra, né, ou de qualquer outro material, mas que também traria contaminação para o povo de Israel. Eu gosto de perceber que o Senhor diz assim, o versículo 34, por exemplo: quando vocês entrarem na terra de Canaã,
que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa. Então, o Senhor sempre está falando que é Ele mesmo, né? Quem vai muitas vezes fazer com que as pragas aconteçam, que a mancha apareça. Então é como se Deus quisesse pôr para fora algo que realmente está escondido ali, né? Então tem um porquê do próprio Deus colocar a sua mão para mostrar algo que está errado, que está em pecado, que está, né, encoberto pelo maligno. Então o Senhor põe para fora para que aquilo então seja cuidado com a devida com o devido cuidado que ele deve ter, né, com aquilo. Então, sempre que Deus coloca algum tipo de regulamento, algum tipo de regra, tem a ver muito mais com o cuidado com o seu povo do que com simples ordens de um Deus que quer que a gente cumpra algumas coisas. Como Deus é amoroso, gente, Ele tem cuidado nos mínimos detalhes, né, em tudo que nós temos e fazemos, o Senhor sempre está cuidando de nós. Capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e Arão: diga o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro, ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com o fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar, quando montar um animal, estará impuro, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas lavará suas roupas, se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quaisquer pessoas tocadas pelo homem com fluxo, sem que este tenha lavado as mãos, lavará suas roupas, se banharão com água e ficarão impuros até a tarde. A vasilha de barro no qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas, se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando o homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre o qual ela se sentar, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desses período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias de sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias
e depois disso estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará uma como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. E assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele que sai, de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo, e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Então, o capítulo 15 vai falar sobre questões de doenças, talvez sexualmente transmissíveis, ou de algum outro tipo de contaminação que pode acontecer através de um corrimento, através de uma menstruação, que é o sangue, né? Tudo, ou o sêmen mesmo do homem, ou um outro tipo de doença que também pode acontecer com os homens. Então Deus estava cuidando do seu povo, né? Deus estava resguardando o Israel, todo o seu povo, mais de 2 milhões de pessoas que estavam ali convivendo em uma comunidade no meio do deserto, no meio de um lugar totalmente ermo, né? Sem nenhum cuidado a mais como a gente conhece hoje em dia. Então eles deveriam se cuidar de forma muito, muito, muito primorosa, para que eles não passassem doenças uns para os outros, para que ninguém ficasse com algum tipo de contaminação que não pudesse ser cuidado ali no meio do deserto. Então, cuidado de Deus, né? Deus fala da impureza porque ele é santo e porque ele habitava no meio do seu povo através do tabernáculo, né? Então, pensa ter Deus realmente ali no meio do seu povo o tempo todo. Eles deveriam estar sempre se purificando, né? Deus é santo. Então, importa que a gente também esteja santo diante dele, sem nenhum tipo de impureza. Amém, queridos? Então, hoje nós terminamos aqui. Amanhã, domingo, a gente vai continuar aqui dentro do livro de Levítico, durante o início da próxima semana também. Quando for na quinta-feira, a gente também está finalizando o livro de Levítico, que é um livro extremamente difícil, porém, eu creio que o Espírito Santo está pronto a sempre nos ensinar um pouquinho mais a respeito do que a palavra de Deus diz para nós, de como nós nos edificamos com essa palavra, né? Eu creio que Deus tem sempre algo novo para nós, por isso que eu não desisto, por isso que eu não paro, por isso que eu não pulo esses textos, porque eu sei que o Espírito Santo está pronto a nos ensinar coisas profundas que só Ele pode nos ensinar em alguns casos, né? No caso de uma palavra mais difícil, só temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos auxiliar no entendimento disso, tá bom? Deus abençoe, ótimo final de semana para todo mundo, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe.